Amados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Cá estamos nós mais uma vez com mais um vídeo. Essa é a quarta parte das objeções que eu estou fazendo ao Dr. Rodrigo Silva em relação ao vídeo que ele gravou falando sobre o livre-arbítrio. No vídeo anterior, o último vídeo, que foi a terceira parte, nós analisamos a questão da soberania de Deus, tratando evidentemente de explanar, de falar um pouco sobre essa questão, com base na experiência da libertação que Deus providenciou ao seu povo, né, em relação ao cativeiro egípcio, a relação de Moisés com Faraó nessa libertação. A soberania de Deus ela pode ser muito bem compreendida quando nós procuramos analisar o todo dessa questão ali no livro de Êxodo, como nós demonstramos no nosso último vídeo. Por que isso? Por que essa questão é importante? Porque o Dr. Rodrigo Silva ele declarou, ipsis literis, o seguinte: a soberania divina por amor assume um ponto vulnerável. E nós não concordamos em absoluto com isso. Nós não concordamos que a soberania de Deus por amor tem que sofrer uma brecha, né, uma lacuna, uma vulnerabilidade, um calcanhar de Aquiles, por assim dizer. Deus é soberano, e o fato de Deus exercer a sua soberania em sua magnitude, em sua totalidade, não significa que ele não seja um Deus de amor, ou que ele não esteja manifestando amor. Isso é um equívoco, isso é uma bobagem, isso é uma mediocridade. Admitir que para Deus ser um Deus de amor, bondade e misericórdia, a sua soberania ela tem que sofrer uma brecha de vulnerabilidade, um ponto de vulnerabilidade. E o Dr. Rodrigo Silva diz isso, como quem quer dizer o seguinte: olha, Deus não pode ser soberano, ele não pode ser totalmente soberano quando se trata do livre-arbítrio humano. Porque senão, das duas uma, ou ele tem que, ao exercer a sua total soberania, ser um ditador, impor goela abaixo a sua vontade, né, de forma a coagir o ser humano a obedecê-lo, ou então não há como conciliar a soberania de Deus com amor e, evidentemente, livre-arbítrio que respeita, né, as decisões e as escolhas humanas. Nós sempre deixamos claro aqui, e uma coisa que os arminianos não conseguem, mas não conseguem em hipótese alguma, conceber, admitir, assimilar, apreender, aceitar, é o fato de que quando Adão e Eva pecam no Éden, toda a raça humana é condenada à morte eterna e, portanto, a partir dali, o homem não tem mais condições de dizer o seguinte: olha, eu vim ao mundo numa condição de neutralidade, podendo, veja bem, podendo escolher servir a Deus ou podendo escolher servir ao diabo. Não há isso. Essa é uma das coisas mais impressionantes, de forma, eu analiso do aspecto negativo, que os arminianos não conseguem admitir. Ou seja, o fato consumado de que não há neutralidade quando o ser humano vem à Terra. Ele não vem numa condição de neutralidade. Então, quando você admite que o ser humano, não, ele vem com livre-arbítrio, sim. Ele tem a capacidade inerente, ele tem a capacidade em si mesmo de decidir, de fazer escolhas em relação à sua própria salvação, em relação a Deus. Ele tem condições de decidir, sim. O livre-arbítrio existe, ele não foi eliminado com o pecado de Adão.
Eu estou analisando do ponto de vista arminiano, lógico, né? Porque para nós aqui, veja bem, e isso é uma opinião minha, e eu defendo, como reformado que sou, que nunca houve livre-arbítrio na humanidade. Nem antes do pecado havia livre-arbítrio. Por quê? Nós deixamos claro o seguinte: só há dois caminhos. É como o próprio doutor Rodrigo Silva equivocadamente admite, mas buscando uma conclusão ilógica diante daquilo que ele afirma. Quando ele afirma que o livre-arbítrio é quando você pode... como é que foi que ele... quando você pode escolher entre duas situações. Aí é que não há livre-arbítrio mesmo. Quais seriam essas duas situações? Vida ou morte, bênção ou maldição, salvação ou perdição. Não é? Por que que não? Nós mostramos isso. Porque lá no Éden, quando o homem decide comer do fruto da árvore proibida, ele está submetendo a sua vontade à vontade maior e primordial do diabo, que sugeriu a ele o seguinte: você pode comer, coma. Né? Se o homem não tivesse comido, por outro lado, ele estaria submetendo a sua vontade à vontade maior e primordial de Deus, que disse não coma. Então não haveria livre-arbítrio em nenhuma das duas situações. Por que mesmo? Porque para haver livre-arbítrio, não pode haver nenhuma condição ou condicionamento, não pode haver nenhum motivo e não pode haver nenhuma causa determinante. Se houver qualquer um desses três elementos, o livre-arbítrio deixa de existir, porque o livre-arbítrio existiria se você tivesse condições de manifestar a sua própria vontade. Ou seja, dizer o seguinte: olha, não, eu não submeto a minha vontade nem a Deus e nem ao diabo. É como se você estivesse nessa condição, tivesse essa possibilidade, né, de decidir. Não, de falar, não, nem Deus nem o diabo, eu sigo o meu próprio caminho, a minha própria vontade. Não existe isso. Não existe isso. É justamente por só existirem duas situações, dois caminhos, vida ou morte, bênção ou maldição, salvação ou perdição, é que não há livre-arbítrio. Então, o homem chega numa condição de escravidão espiritual, morto para Deus. É isso que nós estamos mostrando. E o arminiano não consegue, ele não consegue conceber isso, por incrível que pareça. Aí ele tem que dizer isso, essa bobagem que o doutor Rodrigo Silva disse. Não, a soberania divina por amor, ela como é que é? Assume um ponto vulnerável. E com a experiência de Moisés com Faraó, né, por ocasião da libertação do povo do cativeiro egípcio, nós mostramos que a soberania de Deus fica intacta, muito embora Deus seja misericordioso com o seu povo. Veja, se o livre-arbítrio existisse, Deus não poderia fazer o que ele fez ao determinar a retirada do seu povo lá do Egito, sem antes consultar o povo. Ele teria dito para Moisés o seguinte: Moisés, você é o meu representante diante do meu povo. Vá e consulte o povo para saber o que eles querem, o que eles decidem. Ficar no Egito e continuar servindo aos deuses estranhos? Ou serem libertos desse cativeiro para me servir? Imagine essa hipótese. Imagine isso. Foi isso que aconteceu? Deus destacou Moisés, inclusive o próprio destacamento de Moisés, a própria escolha de Moisés para ser o representante de Deus diante do faraó, diante do reino, né, da nação egípcia. Deus não consultou Moisés e perguntou para ele: você quer, Moisés? Eu estou fazendo uma proposta para você. Você quer ou não ser o meu representante diante do faraó, rei do Egito? Você quer ser meu representante? Porque se você quiser, eu te dou essa condição. Não. Deus escolheu Moisés e falou lá para ele: você vai fazer agora. Tem um detalhe. Outro problema com o arminiano é que
Para aceitar isso que nós estamos propondo aqui, e que é bíblico, não estamos propondo nada mais, nada menos do que aquilo que está na Bíblia. O arminiano ele não consegue também conceber essa coisa, né? Soberania divina com responsabilidade humana, porque ou é uma coisa ou é outra. Porque se for assim, do jeito que nós estamos falando, Deus estupra a vontade do ser humano, estupra o seu livre-arbítrio. Né? Ou seja, Deus não pode convencer, Deus não pode persuadir. Né? Deus escolheu Moisés para libertar o seu povo, né, do cativeiro egípcio. Ele não perguntou para Moisés se Moisés queria ser o seu representante nessa história. Ele chegou, escolheu Moisés, determinou a ele o que ele iria fazer, né, e pronto. Só que Deus não coagiu Moisés. Esse é o ponto. Deus não estuprou a vontade de Moisés. O que Deus fez então? Evidentemente que através do Espírito Santo, Deus convenceu Moisés. Deus persuadiu Moisés. Porque Deus não faz isso, Ele não chega e não mete o pé na porta do coração de ninguém. O fato de Deus determinar que Moisés fizesse o que ele fez, não significa que Deus estuprou o seu suposto livre-arbítrio. Né? Coagiu Moisés a fazer isso. Não, Deus não fez isso. É óbvio que nós não temos como explicar isso. Nenhum teólogo, por mais gabaritado que ele seja, tem condições de esmiuçar isso, né? E mostrar como isso se deu. Nós podemos simplesmente, com base na palavra de Deus, trabalhar em cima daquilo que nos foi revelado. Por exemplo, eu tenho um texto aqui em Êxodo, capítulo 14. Vou mostrar algumas coisinhas para vocês em relação a esse detalhe que eu estou comentando aqui com vocês. Êxodo, capítulo 14, verso 17, diz assim: Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Verso 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Olha, esse é mais um texto, e esse texto aqui, ele evidencia Deus exercendo sua soberania de modo coletivo agora, e não apenas sobre uma pessoa, mas sobre todo um exército, sobre todo um destacamento, não só apenas sobre o faraó, mas sobre toda o seu destacamento, todo o seu exército. Deus endurecendo o coração de todos os soldados que estavam sob o comando do faraó. Para quê? Para que perseguissem o seu povo, o povo que ele já havia liberado do cativeiro egípcio. O povo agora estava no deserto, estava em fuga, e agora Deus endurece o coração para que não só Faraó, bem como todo o seu exército, persiga o seu povo. Veja, olha só que coisa interessante. Não era da vontade de Deus que o seu povo fosse liberto? Que o seu povo ficasse livre da opressão egípcia? Sim. Por que Deus, então, endurece o coração de Faraó e agora de todo o seu exército para que persiga o seu próprio povo ali no deserto? Não parece uma contradição, não parece uma incoerência por parte do próprio Deus? Não parece? Parece, só parece, porque o objetivo maior de Deus em fazer isso, exercer a sua soberania de tal modo que a sua soberania faria com que o coração de Faraó se endurecesse de novo, e agora não só ele, bem como todo o seu exército estaria com aquela convicção interior de que deveriam perseguir e, evidentemente, eliminar o povo israelita ali no deserto. É interessante isso. Mas qual era o propósito de Deus ao fazer isso? Deus fez isso? Fez.
Deus coagiu? Não, Deus não coagiu, nem o faraó, nem o seu exército. É um mistério. Mas uma coisa nós sabemos, Deus simplesmente não permitiu que o coração dessa gente, tanto de faraó quanto do seu exército, né, se sensibilizasse diante de todo o sofrimento que eles já haviam passado, com o derramamento das 10 pragas, com tudo que eles sofreram. Deus simplesmente não permitiu que o seu coração se sensibilizasse, né? Passou por alto essa questão. Foi desse modo que Deus endureceu o coração de faraó. Porque, veja, todos aqueles que vêm a esse mundo enquanto carne, eles já vêm com um coração, já nascem, já chegam a esse mundo com um coração endurecido, empedernido, digamos, diante de Deus. É um coração de pedra, né? É um coração de pedra diante de Deus. É por isso que tanto Jeremias quanto Ezequiel, esses dois profetas, vão dizer lá na frente que Deus vai fazer uma espécie de transplante de coração, tirar o coração de pedra e dar um coração de carne para esse povo. Mas é necessário fazer esse transplante. Tirar esse coração de pedra e dar um coração de carne, sensível agora à voz de Deus. Um coração de pedra não ouve a voz de Deus. Então, quando a Bíblia diz aqui que Deus endureceu o coração de Faraó e agora endureceu o coração de todo o seu exército, não significa que Deus estava coagindo ninguém, não significa que Deus é ditador, que Deus é um Deus arbitrário, ditatorial, tirano, né? Despótico, mau, que quer fazer cumprir a sua vontade da forma mais violenta possível. Não significa isso. Isso é uma coisa meio maniqueísta por parte dos arminianos. Não, como diz o doutor Rodrigo Silva, por amor, a soberania divina, a soberania divina assume um ponto vulnerável. Olha o propósito de Deus ao endurecer o coração do faraó e do seu exército agora. Verso 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Como é que Deus seria glorificado, então, no faraó e no seu exército? Desse modo, quando faraó e seu exército perseguissem o seu povo, Deus os destruiria totalmente. É desse modo que os egípcios saberiam que o Deus de Israel, o Deus do povo de Israel, é o Deus verdadeiro, é o único Deus. Desse modo Deus seria glorificado. Não é porque Deus estava brincando com seu povo, de pique-pega, pique-esconde, né? Vou dar um tempo para vocês fugirem, né? E agora eu vou botar o faraó e o exército dele atrás de vocês. Se escondam se vocês puderem. Não é isso. Mas o propósito maior de Deus era ser glorificado com essa experiência toda. E olha, querem mais uma prova de que realmente era isso mesmo? Abram comigo Romanos capítulo 9. Esse, inclusive, é um capítulo pelo qual passa de forma superficial e rasa o doutor Rodrigo Silva e desconsidera todo o contexto do capítulo 9 de Romanos, simplesmente trata de fazer uma afirmação que é uma afirmação óbvia ali mesmo. Daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês. Mas vamos lá, vamos entender o porquê que aquilo que eu estou falando em relação a Faraó é a verdade. Olha, Paulo, aqui em Romanos 9, do verso 16 a 18, diz assim: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Veja, não depende de quem quer ou de quem corre. Nós já falamos isso aqui muitas vezes. Por que não depende de quem quer? Mas de Deus usar a sua misericórdia. Por que não depende de quem quer? Porque quem poderia querer, não quer. Não quer por quê? Porque está impossibilitado de querer. Querer o quê? Querer ser amigo de Deus, querer se submeter à sua lei e querer agradá-lo, como diz Romanos, capítulo 8, aqui atrás, versos de 6 a 8.
Por que mesmo que o ser humano que vem a esse mundo não quer ser amigo de Deus, se submeter à sua lei e agradar a Deus? Por quê? Porque ele está morto para Deus, ele vem numa condição carnal nesse mundo, coração empedernido, coração de pedra. Enquanto ele tem esse coração de pedra, ele não quer. Ele não deseja servir a Deus. Ele não deseja se submeter à lei de Deus. E nem pode, como diz Paulo. Não pode. Não pode agradar a Deus. Não pode se submeter à sua lei. É inimigo de Deus. Não pode por si mesmo ser amigo de Deus. Ele não pode, gente. Não sou eu que estou falando. É a Bíblia que está falando. É uma impossibilidade que está diante do homem natural que chega a esse mundo enquanto carne. Não sou eu. É a Bíblia que está falando. Então, olha aqui. Continuando, Romanos 9, de 16 a 18. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó. Olha o caso no qual nós estamos debruçados, desde o último vídeo. A Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Verso 18. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Viram? Com relação ao caso de Faraó, que é o caso que nós estamos discutindo e refletindo, Paulo também concorda. Deus não levantou Faraó com o intuito, com o objetivo de salvá-lo lá na frente, ou de dar-lhe, quem sabe, mais de 10 oportunidades para que ele pudesse ser salvo. Deus não permitiu que Faraó existisse. Deus não trouxe Faraó à existência para poder dar-lhe lá na frente oportunidade de salvação. Não é isso o que tanto Êxodo quanto Romanos, capítulo 9, dizem. Não é isso. O propósito de Deus com Faraó foi que o seu nome pudesse ser glorificado, que os egípcios pudessem reconhecer que o Deus do povo de Israel é o único Deus, o Deus verdadeiro. E para isso Deus teria que o quê? Exercer total e completamente, tanto sobre Faraó quanto sobre o seu exército, a sua soberania. E para encerrar esse vídeo, tem mais, viu? Eu não estou encerrando as minhas objeções ao Dr. Rodrigo Silva com esse vídeo, não. Tem mais coisa que vocês precisam saber. Mas no próprio Êxodo, fica claro que Deus exerceu soberanamente o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania. Ele a exerceu de modo completo e cabal. Completo e cabal. Deus não, de modo nenhum, ele manifestou qualquer tipo de vulnerabilidade, né, em sua soberania. Isso fica muito claro aqui quando a gente estuda essa questão da libertação do povo do cativeiro egípcio. Deus, então, porque ele é Deus e ele é soberano, isso não significa que ele seja ditatorial, arbitrário, tirano e despótico. Ele tem toda a condição, todo o poder, toda a autoridade para convencer qualquer criatura a cumprir a sua vontade. Qualquer criatura. Tem um texto aqui em Isaías que eu gostaria de ler para encerrar esse vídeo. No próximo vídeo a gente vai continuar destacando outro ponto da fala do Dr. Rodrigo Silva em relação ao livre-arbítrio. Isaías, leia comigo Isaías 46.
Abra aí, Isaías 46. Leia comigo o verso 10. Leia comigo o verso 10. Vamos ler do 8 ao 10 para contextualizar. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Isso aqui é presciência. Desde o princípio, Deus anuncia o que há de acontecer. Ele anuncia para quem? Para nós. E quando ele anuncia desde o princípio o que há de acontecer, ele está fazendo o quê? Profecia. Que nos chega enquanto? Presciência. Ou seja, pré-conhecimento de algo que não aconteceu, mas vai acontecer porque Deus está anunciando o que vai acontecer, porque ele determinou que aconteça. Então, desde o princípio anuncia o que há de acontecer, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Ele anuncia. Ele não só previu, e previu a linguagem humana, ele não só anteviu, ele determinou que isso acontecesse. Isso vem quando? Desde o princípio, desde a antiguidade. E olha, que digo, o meu conselho permanecerá de pé. E ele arremata aqui no verso 10, dizendo o seguinte, através do profeta: farei toda a minha vontade. Farei toda a minha vontade. A soberania de Deus não tem nenhum ponto vulnerável. Não assume nenhum ponto vulnerável para que Deus possa exercer a sua soberania e demonstrar, evidenciar com ela também, simultaneamente, o seu amor. Deus não precisa fazer uma brecha, né? Deus não precisa criar um calcanhar de Aquiles na sua soberania, doutor Rodrigo Silva, para poder manifestar o seu amor. Isso é uma bobagem que o Senhor disse. Isso é uma bobagem. E a Bíblia não admite isso, porque Deus afirma em sua palavra que ele fará toda a sua vontade. Toda a sua vontade. E ele anuncia desde o princípio, desde a antiguidade, aquilo que vai acontecer. Ele anuncia, porque ele não só antevê, ele determina. Certo? Então eu encerro esse vídeo aqui, prometendo trazer no próximo vídeo um outro aspecto daquilo que o Dr. Rodrigo Silva disse acerca de livre-arbítrio. E que é mais uma chicana da parte dele, né, do que propriamente um estudo bíblico sobre livre-arbítrio. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até aqui. É o que eu rogo, em nome de Jesus. Amém.